Oi, gente, meu nome é Larissa, eu tenho 27 anos. Eu sou de Taubaté, São Paulo, e atualmente eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Vassouras, porque eu faço medicina aqui e volto para Taubaté nas férias. Bom, eu vim aqui fazer o vídeo antes de ir pro intercâmbio. Hoje é dia 24 de novembro, eu tô indo viajar dia 10 agora, de dezembro. Bom, como eu conheci a ESEC, a primeira vez que eu ouvi falar que existia a ESEC foi em 2010, através de um amigo meu, que eu tava num encontro nacional do Couchsurfing e tava procurando meios para viajar pra minha irmã, e aí ele me falou da ESEC. Só que ela não se encaixava no perfil das pessoas que viajam, né, pela ESEC, e aí, porém ele só comentou e eu já achei super legal. E quando chegou ano passado, que eu conheci o Bruno, que a gente ficou bem amigo, e ele também fazia parte da ESEC, foi onde eu comecei a entrar mais no mundo da organização, comecei a saber mais as coisas, dos eventos, dos roll calls, adoro os roll calls. E então comecei a saber um pouquinho mais sobre como funcionava tudo isso e comecei a amar tudo. Acho sensacional o modo como o pessoal trabalha, né? Bom, e como é que tá a minha experiência até agora? Eu tô achando o máximo, tô super ansiosa. Eu sempre viajei bastante e de todo jeito de viagem, desde hotéis super chiques até mochilão acampando pedindo carona. Então, e assim, eu sempre fico super ansiosa, tal, mas eu acho que dessa vez tem um pouquinho mais, tem uma mais ali de ansiedade, porque eu tô indo pra África, que massa, e acho que, sei lá, poder, não que outros lugares não sejam legais, mas a gente sempre escuta falar da África, que é um povo que precisa muito da nossa ajuda, tal. E eu tinha pra mim que meu próximo destino era pra lá que eu ia. Não sabia pra onde, se eu ia trabalhar ou não, se eu ia ficar muito tempo ou não, mas que eu queria ir pra África. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir, que eu sabia que eu ia ter mais de um mês e meio de férias e que eu ia conseguir dinheiro pra ir, eu falei, que massa. E então, eu tô super ansiosa pra essa viagem, ainda mais porque eu sei que é uma cultura muito diferente da nossa. Então até chega a bater até um certo medinho, mas era isso que eu queria. Eu queria ir pra um lugar que eu não sabia nem o que eles comessem no café da manhã, que fosse realmente muito diferente do que a gente está acostumado aqui, pra dar mesmo aquele choque cultural. E eu acho que a gente acaba dando um pouco mais de valor ao que a gente tem aqui quando a gente volta e fala, nossa, realmente a gente tá bem. Então eu tô super ansiosa pra ir, quero muito ir logo. Bom, como é que tá meu engajamento com a ESEC Volta Redonda? É o melhor possível, eu adoro aquele pessoal. O primeiro contato que eu tive foi com o Lucas. O Lucas eu já tinha falado com ele há um tempinho atrás, que eu queria trazer a ESEC pra Vassouras, só que não deu. Na verdade eu queria entrar pra ESEC, mas aí como eu morava em Vassouras e dá uma hora de Volta Redonda, ficar um pouquinho mais longe, então não deu certo. E então foi o primeiro contato, ele é super fofo, lindo. E depois eu tive, meu segundo contato foi com a Thaís, que fez a entrevista comigo, que é outra fofa, nossa, adoro a Thaís. Ela fez a entrevista comigo e foi super massa, eu adorei a entrevista. Não tava esperando uma entrevista desse jeito, eu tava esperando mais um bate-papo, uma conversa. E quando chegou lá, lógico, a gente conversou, ela me explicou como é que funcionava a ESEC e depois passou pra entrevista, falou, vamos começar a entrevista, e eu meio que assustei um pouco, mas foi super legal. O tipo de pergunta que eu gosto de responder, gosto de falar de mim, das experiências que eu já tive anteriormente. Então eu achei muito válido mesmo como foi feito o processo seletivo pra ver as pessoas que vão viajar pela ESEC. E depois que eu passei a entrevista foi quando eu conheci a Carol, que é a minha madrinha daqui da ESEC de Volta Redonda, que é outra linda também, a gente conversa bastante, ela me ajuda muito, a Carol. Tudo que eu tenho dúvida eu recorro a ela. Acho que a ela e a todas as pessoas que eu conheci da ESEC, eu vou falando com todo mundo. Então, curti demais o pessoal, muito, muito. Superou minhas expectativas do pessoal da ESEC. Como é que tá o contato com o país? Bom, então, eu tô indo pra Gana.
O meu primeiro contato foi... não foi assim tão legal. Aconteceram alguns contratempos que me fizeram trocar de vaga. Porém, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sabia que eu queria ir pra lá. E... Então... depois, quando eu achei outra vaga em Gana, eu passei a ter contato fiz a entrevista com o Francis. E foi ele quem fez a entrevista comigo. No caso, a internet dele tava ruim, não pôde fazer a entrevista, vídeo entrevista, né? Mas a gente fez por chat mesmo. E mais uma vez foram perguntas super legais que tem tudo a ver com quando você quer saber o tipo de pessoa com quem você quer trabalhar, tudo. Então, e eu gosto de estar nessa área, de responder, de bolar, fazer essas perguntas, de responder essas perguntas. Então, me interessa muito isso. Então, eu achei super legal. Ele também sempre respondendo. Eu pergunto, eu acho que pelo menos por dia no início. Eu tinha umas 5, 6 perguntas que eu enchia o saco dele mesmo. Ele tava lá respondendo todo dia pra mim, rápido. Então, foi muito bom. Vocês estão vendo que vai chover, né? Tá muito vento lá fora. Enfim, então tá sendo muito bom o contato com ele. Ele tá me ajudando bastante. Todas as dúvidas que eu tenho, ele responde rapidíssimo, assim. Então, tô gostando bastante. Minha preparação cultural para viagem, bom, eu acho que começou desde o dia que eu contei para meus pais que eu ia viajar. Então, a seleção toda pela Isaac, quem sabia era só minha mãe, meu pai não sabia de nada. Então, minha mãe sempre sabia de tudo que eu tava fazendo, toda parte dessa seleção ela sabia. E aí, quando eu contei pro meu pai que eu tinha achado um trabalho muito massa em Gana, ele deu chilique comigo, falou que eu não ia de jeito nenhum, porque a África era perigosa, era um continente cheio de guerra e cheio de doença, e era só coisa triste que eu ia ver lá. Ele falou por que eu não ia para os Estados Unidos viajar, e eu acho que desde já a Isaac já passou a me ajudar muito nisso, porque eu acho que foi uma das conversas mais maduras que eu tive com meu pai. E eu falei a ele que a opinião dele importava muito pra mim, importa, com certeza, até hoje respeito muito a opinião dele. Porém, chegou a hora que eu tinha que decidir minhas coisas. E que era exatamente isso que eu queria. Eu queria um país em que realmente precisasse da minha ajuda. E eu acho que qualquer país na África, basicamente, a gente pode fazer alguma coisa, pode ajudar. Então, eu queria quebrar também muitas barreiras de preconceito que a gente, não só minha, mas que a gente escuta. A África é literalmente igual a pobreza. E eu não acho que seja só isso. Eu acho que tem povo feliz lá. Então eu quero quebrar não só os meus preconceitos, mas dos meus amigos que falam que eu sou doida de estar indo pra lá. Da minha família que tá morrendo de medo. Então ter tido essa conversa com meu pai foi muito importante pra mim. Porque eu acho que eu vi o quanto eu amadureci com tudo isso, e ele viu também. Ele pôde entender que eu não tô simplesmente, eu vou viajar, quero conhecer um lugar novo, não. Que é uma coisa real, que eu tô indo lá pra ajudar as pessoas, e que eu não ia ser doida de ir pra um lugar que tivesse em guerra, ou, sei lá, qualquer doença contagiosa que estivesse lá, não ia, eu tenho noção das coisas. E pra ele aceitar um pouco mais tudo isso, eu tive que fazer uma pesquisa bem profunda sobre Gana. Então, normalmente eu gosto de ir para um país ou para qualquer lugar e ter surpresa, conhecer as pessoas de lá e ficar sabendo o que é legal pra fazer. Nesse caso, pro meu pai não ficar tão preocupado, eu fiz uma pesquisa bem grande sobre o país, do que eles gostam, se estava em guerra, como é que é a segurança no país. Fiquei sabendo que vai ter, enquanto eu vou estar lá, vai ter as eleições. Como é que era isso? Entrei em contato com a embaixada de Gana aqui no Brasil. Entrei em contato com a embaixada de Gana lá, com a embaixada do Brasil lá em Gana. Então, assim, perguntei para mais de, acho que foram bem umas 10 pessoas que eu perguntei como que já tinham estado lá em Gana, ou que tem amigos que já estiveram lá, como que foi o país. Então, assim, realmente eu tive que fazer uma preparação para ir. E mostrei todo esse material pro meu pai. Hoje em dia ele já tá... Minha mãe sempre foi muito a favor de mim, mas meu pai hoje em dia já brinca de eu ir pra lá, já tá super feliz de eu estar fazendo isso. Inclusive porque eu montei uma campanha antes de eu ir, eu queria fazer alguma coisa antes que pudesse ajudar. E eu montei uma campanha de Natal, que chama um Natal Mais Feliz, Gana África. E eu tô recolhendo, desde umas 2 semanas atrás, mais até um pouquinho, dinheiro.
e brinquedos pra eu levar pra lá e pra eu poder, pra eu fazer uma ceia pra eles de Natal, né? Mais parecido, eu não sei como é que funciona o Natal lá, mas enfim, tentar fazer uma ceia o mais parecida possível aqui com a nossa. Quero tentar, se possível, se eu conseguir achar os ingredientes, tentar fazer realmente um jantar também parecido com as comidas que a gente come, não um jantar de Natal brasileiro, mas que eu não sei fazer peru, nem tender, enfim. Mas fazer comidas que a gente come aqui normalmente no Brasil, que é da nossa cultura, arroz, feijão, farofa, enfim. Então, eu recebo diariamente diversas pessoas do Brasil inteiro mandando mensagens de incentivo, de apoio mesmo, que estão super felizes com essa minha iniciativa. E eu tô achando o máximo tudo isso. A gente realmente, quando a gente começa a viajar um pouco mais e abrir a cabeça pro mundo, assim, você começa a ver que as pessoas realmente são boas, que ainda tem muita pessoa boa nesse mundo e que, sei lá, a gente ganha um pouco mais de confiança nisso tudo. Então, pra mim tá sendo muito importante tudo isso, não saber que eu vou chegar lá e vou ter a oportunidade de dar um Natal muito mais gostoso a eles, mas ver tudo isso, essa resposta que as pessoas estão me dando, é gente do Brasil inteiro cooperando. Até hoje, que eu falei, dia 24, eu já tô com quase R$ 500 em doação. Então eu tô super feliz com a repercussão que deu de tudo isso. Ainda não sei, eu tô com 3 sacos cheios de brinquedo em casa, não sei como fazer pra levar. Eu vou entrar em contato com a companhia aérea e explicar o projeto. Eu vou entrar em contato com a TV local da minha cidade e explicar o projeto. E se nada disso der certo, vai do meu bolso sair meu dinheiro, mas esses brinquedos vão chegar lá. E o dinheiro também vai ser todo revertido nisso. Então tá bem legal essa preparação. Antes de eu ir pra lá, eu já tô super empolgada com tudo. Bom, qual será meu trabalho lá? O que, pelo que eu entendi, a vaga, eu podia escolher entre trabalhar num orfanato, uma escola ou um hospital. Logo de cara que eu falei, eu já pensei, eu faço medicina, hospital, que massa. Então, esse meu primeiro contato com o Francis que eu fiz, quando eu falei com ele a respeito da vaga, era que eu queria trabalhar no hospital. E ele me informou que eu ia auxiliar os médicos e enfermeiros lá, em tudo que eles precisassem. Então, não sei se vai ser possível realmente fazer algum curativo, fazer alguma coisa, porque até onde eu sei, por mais que a gente estude medicina, mas você não pode tocar em nenhum paciente fora do Brasil. Mas isso eu acho que depende muito do lugar. Se eles estiverem precisando de ajuda e eu souber facilmente, ou eles me ensinarem, facilmente eu faço. Então, até onde eu sei isso, eu vou auxiliar médicos, enfermeiras. Porém, hoje em dia, sim, depois que isso faz o quê? Foi no início de novembro, né? A gente já tá no final. Hoje em dia eu penso que talvez até não seria tão legal eu ir pro hospital, porque é a rotina que eu tenho aqui. E eu realmente, não que eu não quero ajudar na parte da medicina, quero muito, mas eu queria ter uma rotina diferente da rotina que eu tenho aqui de hospital. Então eu conversei com o Francis sobre isso. Então talvez, como eu já disse que eu queria ir no hospital, eu vou ficar no hospital. Mas, porém, nas minhas horas vagas, ele falou que eu posso ir nas escolas e fazer palestras culturais. Então eu já achei isso o máximo. Então eu tô esperando isso, a minha expectativa é isso, de eu ir pro hospital e ajudar no que eles precisarem. Porém, quando for meu tempo vago, eu vou dar essas palestras sobre o Brasil, sobre como é viajar, mostrar todo esse mundo pra eles lá fora. Eu acho legal. Bom, as minhas expectativas com o intercâmbio, elas são simplesmente as melhores possíveis. Como eu disse, eu já viajei bastante, de todo tipo, de todo jeito, e é desse jeito que eu aprendi realmente a confiar um pouco mais nas pessoas, que são lindas as pessoas, elas querem ajudar, e eu acho que chegou a minha hora também de ajudar, de uma forma diferente, indo pra lá. Então, pra mim, eu tenho expectativa que essa viagem vai ser a melhor coisa que eu poderia ter feito pra mim mesmo, como recompensa pessoal. Você ajudar alguém, ver o sorriso na cara, no rosto daquela criança ou daquela pessoa, eu acho que aquilo não tem coisa melhor. Eu sou professora de inglês, então eu sei o que é isso, quando você está educando alguém e você vê que a pessoa aprende, aquele sorriso de que ela entendeu e aprendeu tudo, é muito recompensador. Então eu fico imaginando como que vai ser isso lá, eu poder ajudar alguém que tá doente no hospital ou nas escolas e contar um pouco mais como é que é a nossa cultura, aprender um pouco mais da cultura deles, que deve ser emocionante. Então, assim, eu tô esperando, as minhas expectativas são as melhores possíveis
E eu tenho certeza, eu posso falar que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, uma das melhores experiências que eu vou. Então é isso, pessoal. Por aqui eu já falei demais, eu adoro falar. Então vou parando por aqui, senão eu vou falando o tempo inteiro. Mas quando eu estiver lá, depois que eu chegar lá, eu tiver um tempinho, eu conto pra vocês como é que tá sendo o resto. Ok? Beijo, tchau.